Então, porquê que Deus só salva uns e não salva todos? Ou então, porquê que só uns são salvos e não são todos? Nós já vimos que a salvação vem do Senhor, como está lá em Salmos 3, 8. Mas o Senhor não salva a todos. E por que não? Se salva alguns, por que não salva a todos? Porque se indignam as pessoas ao saber que Deus dá a eleição a uns e a outros não dá. Este é sempre o eterno problema na mente de muitas pessoas que estão limitadas por projetarem em Deus coisas emocionais, coisas carnais. Deus não é homem como nós. Portanto, Ele faz as coisas de uma outra forma. Em Isaías bem diz, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os meus caminhos não são como os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, então Ele faz as coisas de uma forma diferente e nós não podemos entender. Isto está lá em Isaías 55, no versículo 8 e 9, e depois acaba por também dar aqui uma explicação logo a seguir, a dizer assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, está a dar um exemplo do favor de Deus, ou seja, daquilo que Deus faz na criação, faz cair sobre a criação, sobre a sua vontade sendo derramada, a sua graça sendo derramada, e diz, então assim a minha palavra que sair da minha boca, ou seja, a ideia da graça sendo derramada, ela não voltará para mim vazia. Então quando Deus derrama a graça para salvar, os homens são salvos. Não é que Ele derrama a graça para salvar e os homens mesmo assim vão para o inferno e a graça se torna inútil. Portanto, diz assim, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Portanto, se Ele envia a graça para salvar o homem, de acordo com a vontade de Deus de se agradar, não é, em fazer essa obra, ela vai prosperar, quer dizer, que vai fazer com eficácia aquilo a que se propõe fazer. Ela vai produzir essa obra. Prosperará naquilo para que enviei. Portanto, se Ele envia a graça para salvar o homem é salvo. Portanto, nós vemos, não é, que Deus faz aquilo que Ele quer. Mas as pessoas ficam indignadas, não é? Porque Deus faz isto. Mas então Deus não tem o direito de ser assim. Deus não tem o direito de fazer aquilo que lhe apetece com aquilo que é dele. E existem ainda muitas pessoas que murmuram contra o dono da casa. Então eu vou usar as palavras do próprio Senhor Jesus aqui para vos mostrar. Em Mateus 20, 15 diz assim, o Senhor Jesus a dizer, então não me é permitido fazer o que eu quiser daquilo que é meu? E em Romanos 9, 21, o apóstolo Paulo usa as mesmas palavras, ou seja, o mesmo sentido, mas com outras palavras. Ele diz assim, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra? A mesmíssima coisa. Então, todas as pessoas que estão separadas do amor de Deus que há em Cristo estão por causa da sua própria rebelião e por causa do seu próprio pecado, que fazem separação entre elas e Deus, e não porque Deus os criou e elegeu especificamente para os condenar do nada. Porque a condenação na Bíblia está descrita num só versículo. Diz assim, em João 3,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a razão porque os homens são condenáveis e estão condenados, porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Então, encontramos na Bíblia várias referências a um livro que se refere a uma lista de nomes que só Deus conhece, chamada de o Livro da Vida. Nós vemos em Filipenses 4.3, Apocalipse 20.15, Apocalipse 21.27, Apocalipse 13.8, ou seja, é uma lista de todos os eleitos escolhidos de Deus, os predestinados, chamados e salvos, que foram escritos os nomes destas pessoas no livro, porque Deus assim o decidiu. E quando é que foram escritos esses nomes? Nós vemos desde a fundação do mundo, em Apocalipse 17.8, quando nós lemos a dizer assim, irá à perdição e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Portanto, se os nomes daqueles que estão escritos no livro da vida para a salvação estão escritos desde a fundação do mundo, então também os nomes que não estão escritos no livro da vida também não estão escritos desde a fundação do mundo. Porque é desde a fundação do mundo que foi determinado quem é que ia fazer parte do livro e quem é que não ia fazer parte do livro. Correto?
E nesta mesma passagem, diz Apocalipse 17, no versículo 14, diz que quem vai vencer, quem são os que vão vencer? Os que estão com ele, que são chamados, os eleitos e os fiéis, que são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Portanto, nós na Bíblia vemos o livro da vida e vemos que quem tem o nome lá escrito está destinado à vida eterna. Quem não tem o nome lá escrito está destinado à morte eterna. Mas onde é que está o livro da morte na Bíblia? Porque o livro da vida é para os eleitos para a vida eterna. Mas muitas pessoas podiam dizer, então, se as pessoas que creem que Deus elegeu para a condenação, então também teria que haver um livro da morte. Correto? Como há o livro da vida, também tinha que haver o livro da morte. Onde é que está na Bíblia o livro da morte? Em lado nenhum. Porquê? Porque Deus não elegeu pessoas para condenar. Ele elegeu pessoas para salvar. E essa é, por exclusão de partes, a razão porque as outras pessoas todas são condenadas. Porque Deus escolhe pessoas para salvar. Mas todas já eram condenadas. Portanto, iam todas para o inferno. Então, o facto de Deus salvar umas não quer dizer que Ele tenha uma vontade especial e particular de salvar, de eleger especificamente, ou seja, de criar pessoas com o objetivo de condená-las. Ele não fez isto. As únicas pessoas que Deus criou particularmente da sua própria mão foi Adão, primeiro, e depois Eva, da costela. Todos os outros homens que existem e que existiram sobre a face da Terra e ainda vão existir até ao final dos tempos, são criados através da soberania de Deus na criação, na ordem da natureza. Quando foi dada uma ordem da multiplicação, não é? E dado o poder da procriação ao homem, o homem tem o poder para gerar outros seres humanos, correto? Portanto, quando uma mulher seropositiva com HIV e o seu namorado toxicodependente decidem ter um filho, têm relações sexuais e sai daí uma criança, essa criança veio debaixo da soberania de Deus, toda a vida está sustentada debaixo do poder de Deus e é uma criatura de Deus, é formada pelo poder de Deus com um espírito, uma alma e um corpo, mas a criação natural dessa criatura vem através da procriação numa ação que Deus dá ao ser humano poder para criar, debaixo da sua soberania, debaixo do seu poder. Todas as pessoas que são criadas agora a partir da procriação são procriadas numa mistura entre as ações dos homens e a vontade de Deus sobre as ações dos homens. Não é da mesma forma que Adão e Eva, que foram feitos de uma forma distinta. Não é? Então, quando essas pessoas são criadas, Deus não está a eleger nessa pessoa, daquela pessoa está a nascer e Deus está a dizer assim, vou-te eleger para a condenação. Outra está a ser criada e Deus diz, olha, a ti vou-te eleger para salvar. Não é nada disto. As pessoas têm uma ideia completamente errada da eleição. A eleição não é isto. Todas as pessoas estão a nascer condenadas já no pecado. Todas. Desde Adão e Eva, que todos estão a nascer no pecado. E Deus de todos os que estão condenados é que Ele depois, através da sua misericórdia, do seu amor e da sua compaixão, não é? Para com a sua criação, cosmos, para com o mundo que Ele criou, é que Ele decide eleger, separar uma tal parte como uma 10ª parte, não é? Uma parte especial, e nessas pessoas a sua santa semente ficar firmada para que eles sejam salvos e redimidos e resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, em lado nenhum na Bíblia diz que Deus cria pessoas particularmente para a perdição. A eleição parte de pessoas já perdidas e condenáveis e não de pessoas que estão neutras e que Deus depois decide ou condenar à perdição ou dar a vida eterna. Não é assim que funciona. A Bíblia então demonstra que a esses que já estão condenados na sua natural inimizade com Deus, aos quais Deus não se compadece para eleger, então que Ele os entregou ao pecado, adotando uma postura completamente diferente da demonstrada àqueles que Ele se compadece. Então, àqueles que Ele se compadece, Ele dá-lhes a fé, pela graça, e com paciência produz
neles a santificação, a regeneração primeiro, não é? Justifica-os, depois santifica-os e depois glorifica-os. Então, mas àqueles que ele não se compadece, a todos aqueles que Deus determinou na sua soberania permanecer duro contra eles por causa da dureza desses homens contra Deus. Então, a esses que Deus não se compadece, como é que Deus reage com eles? Nós temos várias passagens a demonstrar como é que Deus reage. Romanos 1,24, entregou-os aos desejos ilícitos do seu coração. Em Romanos 1,26, abandonou-os às paixões infames. Romanos 1,28, entregou-os a um sentimento perverso. Salmos 81,12, Deus os entregou aos seus corações para andarem nos seus próprios caminhos. Eclesiastes 3,18, Deus os prova para ver que eles em si mesmos são como os animais. Isaías 41,24, Deus usa de ironia e sarcasmo para com a mediocridade desses homens. Isaías 19,14, Deus lançou entre eles espíritos perversos para os punir. Em João 12,40, Deus cegou-lhes os olhos e endureceu o seu coração. Jeremias 30, 23, 24, Deus tem designado o desejo de varrer da terra todos os ímpios com o seu furor e a sua ira. Em Isaías 13, de 9 a 11, Deus tem preparado um dia para os destruir, para destruir esses homens. Em Salmos 37, 13 e em Salmos 2, 4, o Senhor ri das suas rebeldias, ri da rebelião dos homens. E em Salmos 11, 5, o Senhor odeia a sua alma. Então, não é? Deus tem uma postura completamente distinta. Então, o Deus do amor que nós vemos naqueles que Deus quer salvar, não é? Que Deus elege e demonstra graça, nós vemos uma postura totalmente diferente da forma como Deus reage com esses ímpios rebeldes contra Ele, que Deus decide não se compadecer. Então, muitos contra-argumentam a verdade de uma eleição bíblica, usando versículos fora do contexto para tentar criar realidades bíblicas contra a eleição e defenderem a ideia de um Deus fofinho, que não deseja fazer mal a ninguém, um Deus que não criou o inferno, um Deus que quer salvar todos. Mas isto não é a realidade do Deus de Israel, desse Deus glorioso, o Deus todo-poderoso, o Senhor dos exércitos. Não é esse. Esse Deus é ligeiramente diferente do que esse Deus da religião que as pessoas pregam aí. Portanto, interpretações equivocadas que criam também abismos sem fundamento entre as passagens da Bíblia devem ser sempre desprezadas, pois falham em sintonizar e emparelhar os contextos bíblicos debaixo da mente de Deus e para revelarem o caráter correto de Deus, quem Deus realmente é. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Timóteo 2,4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, este é um dos versículos mal usados, muitas vezes, pelas pessoas para tentar provar que a eleição é antibíblica. Mas este versículo tem um contexto. Este versículo é usado para revelar o coração que é genuinamente bom de Deus, que obviamente não deseja deliberadamente o mal a ninguém. Não está a dizer propriamente que Deus vai salvar todos os homens, porque se assim fosse, e sabendo que a Bíblia diz em Isaías 46:10 que Deus fará toda a sua vontade, então se a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, então todos os homens já eram salvos, correto? Então por que Deus não salva todos os homens? Sendo assim, só existem duas soluções a esta suposta contradição. Ou Deus não tem o poder para salvar todos, ou então salvar todos não é de facto a sua vontade final. E em Salmos 103, 19, nós lemos a dizer assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Tudo é tudo. Portanto, a resposta é que, na verdade, Deus não quer salvar todos os homens como uma decisão final. Embora a vontade do seu coração benigno seja, primeiramente, boa para desejar o bem aos homens. Então, a razão por que Deus não salva todos não tem a ver com a decisão humana, mas tem a ver com a natureza humana. Então, quando a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem, nós não temos razões para duvidar que Ele queira na parte do seu coração bom. Mas Ele introduziu a eleição porque Ele também quer igualmente aplicar a sua justiça, e isso é igualmente uma realidade bíblica que tem que ser tomada em conta. Então, a justiça faz parte do caráter santo de Deus. Deus tanto é compassivo para absolver,
como ele é justo para condenar. Então, o criminoso, se for absolvido, só tem de agradecer. Porém, se for condenado, do que é que ele tem a reclamar? Porventura, a condenação do injusto, do criminoso, não está de acordo com o seu registro criminal e com o seu comportamento? Então, sabendo que nenhum homem se salvaria se dependesse somente dele mesmo, não é? Deus vem e interpõe-se para resgatar muitos de todos os que eram condenados. Então, somente assim, muitos e não todos são salvos, como nós vemos em Hebreus 2, de 10 a 13, Hebreus 9, 28, Romanos 5, 15, Mateus 20, 28, Mateus 26, 28. Mostra literalmente a dizer, não é? Por isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Não é? E, por exemplo, Mateus 20, 28 torna a dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Não foi em resgate de todos. E todos os outros versículos que eu citei podem ser vistos também, que dizem as mesmas coisas. Então, quando os textos bíblicos afirmam que Cristo morreu pelo mundo, ou por todos, como nós vemos em João 3,16, que eu já citei aqui, ou 2 Coríntios 5, de 14 a 15, ou 1 Timóteo 2, de 4 a 6, ou 2 Pedro 3, 9, ou Hebreus 2, 9, que são tudo versículos que são usados fora do contexto para estas pessoas que negam a eleição. Mas depois todos os outros versículos da Bíblia que provam a eleição, eles passam ao lado, eles desviam-se como se fossem guias. Então, o que é que está a ser dito nestes versículos? Quando parece que mostra, não é, que Cristo morreu pelo mundo e morreu por todos. O que está a ser dito é que Cristo morreu por todos os homens sem distinção, ao invés de ter morrido por todos os homens sem exceção. Entenderam? Então, porque é verdade que Deus não faz acepção de pessoas, como nós vemos em Deuteronômio 10:17, Atos 10:34 e Romanos 2:11. Então, quando a Bíblia diz por muitos, trata da disponibilidade da salvação para mostrar o caráter da justiça de Deus. Então, por todos. Quando diz por muitos, já trata da eficácia da salvação para mostrar a graça, o amor e a misericórdia. Nós temos que nos lembrar que a salvação não é Deus premiando heróis ou inocentes, mas é Deus resgatando vilões, criminosos, não é, da morte. Aqueles que estavam colocados em si mesmos, nas suas próprias decisões, na sua própria liberdade. Então, todos os homens que Deus salva são os seus próprios inimigos. Cristo morreu sim por todos, como a Bíblia diz, que é a disponibilidade, mas Ele só levou sobre si na cruz os pecados de muitos. Ele só justificou esses específicos. Isto é a particularidade. Então, como é que nós vemos a disponibilidade e a particularidade? Eu vou fazer aqui um exemplo também tosco, mas que de alguma forma pode servir para explicar isto para quem estiver com uma dificuldade. Eu vou fazer aqui uma analogia. Então imagine-se o dono de um stand, né, colocar disponível um carro cujo preço ia além de todo o dinheiro do mundo combinado. Então, o carro seria tão caro que nem o dinheiro todo do mundo junto dava para comprar aquele carro, ficando naturalmente assim longe do alcance de qualquer homem. Os homens confiantes nas suas riquezas, arrogantes nas suas capacidades, né, que achavam, eu tenho dinheiro, eu chego aqui, se quiser comprar eu compro, que eu posso. Não é? Aquilo que a Bíblia diz, desde que o reino de Deus tem sido anunciado, muitos empregam força para entrar nele. Então, se alguém quisesse comprar este carro à força, logo ia perceber que, afinal, nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o dinheiro que ele tem, por muito dinheiro que ele tivesse, podia adquirir este luxo particular. Então, de seguida, o dono do stand vai e dá um modelo daquele carro gratuitamente a pessoas que ele deseja dar. E as pessoas ficavam indignadas com isso. Mas é assim, mas eu não sou o dono do stand, o carro não é meu. Porquê que eu sou obrigado a dar-te um carro a ti? Eu não te conheço de lado nenhum. Não é? E isto é o que o Senhor Jesus disse àqueles homens em Mateus 7. Não fizemos nós em teu nome muitos milagres, maravilhas? Nunca vos conheci. Não é? Ou seja, nunca tive intimidade convosco. Então, o dono do stand tem toda a liberdade de fazer isso, não é? De dar a quem ele quer. A disponibilidade não foi o problema de ninguém, porque o carro estava ali disponível.
mas foi a possibilidade de alguém poder adquiri-lo por si mesmo. O carro estava no stand e qualquer pessoa entrava ali no stand e via o carro, mas adquirir aquele carro era impossível. E aí então é que nós temos que entrar a graça como um dom gratuito. Romanos 5, 15 a 16 e Romanos 6, 23. Portanto, o apelo à consciência. Agora vamos falar aqui, então, onde é que entra esse apelo à consciência e o Evangelho. Então, não é porque nós queremos numa eleição de Deus que agora achamos que então não podemos, ou que não precisamos de chamar a atenção das pessoas, não podemos evangelizar, não podemos apelar à consciência, porque, no fundo, se Deus assim predestinou, vai ser como Deus fez, então as pessoas podem continuar a viver como quiserem e quando Deus quiser operar a salvação, Ele vai fazer isso dessa forma. Isso é uma forma completamente equivocada e errada de se comportar diante de Deus, porque a Bíblia é clara e prova que Deus quer que a pregação da verdade seja dirigida a todos os homens. Não é? A todos. Por isso é que Ele deu a grande comissão, o Senhor Jesus deu a grande comissão aos apóstolos, aos seus discípulos, e todos nós temos essa responsabilidade de evangelizar, para que a mensagem seja a prova derradeira da inexcusabilidade dos homens. Os homens ficam inexcusáveis depois de ouvirem a verdade. Essa é a última arma de Deus contra a incredulidade dos homens e contra essa rebelião, para provar que Deus pôs nos homens as suas decisões e eles se provaram inúteis, e que Deus, quando salva, Ele salva porque Ele quer, que Ele tem o direito de salvar, assim como Ele também tem igualmente o direito de condenar. Nós não podemos achar que Deus, porque é bom e é amoroso, Ele só tem o direito de fazer coisas boas e amorosas, que Ele não tem o direito. É como alguém olhar para um pai e dizer assim, olha, porque para tu seres um pai bom, tu não podes bater nem uma vez, tu não podes castigar nem uma vez, tu não podes fazer nada disso. Só tens que fazer coisas boas, a meu favor, para seres bom. Porque se tu me bateres, já não és bom. Imagina-se um filho a dizer isso para um pai. Uma criança a dizer isso para um adulto. Não é? Dava aquela ideia de liberdade que então ele podia fazer aquilo que quisesse e o adulto estava preso àquela concepção da criança: se eu lhe bater, já vou ser mau. Um pai, quando castiga uma criança e castiga porque a criança merece o castigo, o pai continua a ser um bom pai, correto? Então quando Deus vem e castiga e pune toda a humanidade, Ele continua a ser um Deus bom. Então é nesse sentido que nós temos que realmente entender a nossa responsabilidade de evangelizar. Então, de Deus é a presciência, do homem é a consciência. Então, Deus sabe todas as coisas e Ele decretou tudo, Ele determinou o futuro, determinou as obras, determinou todas as coisas. E de nós é mediante aquilo tudo que Deus sabe, não é? E que Deus domina. Nós, que somos os homens, a nós cabe-nos a consciência. Nós temos uma consciência, então temos que agir de acordo com ela. Porque, por isso, essa é a razão porque Deus nos deu a consciência. Então, é nela que todos podem descobrir que a aquisição da salvação não vem das suas próprias riquezas e meios, mas que a pobreza do homem, reconhecida por ele mesmo, é uma das condições que está presente em todos os eleitos. Todos os eleitos sabem, não é, que são pobres, são miseráveis, e que a aquisição da salvação não veio de eles mesmos, veio do dom gratuito de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo diz ao Timóteo assim, em 1 Timóteo 6, de 17 a 19: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que se possam apoderar da vida eterna. Então, a ser posto diante dos homens, à consciência dos homens fazerem isto. Se os homens fizerem isto realmente, é porque de facto eles estavam debaixo da eleição de Deus e por isso eles viveram desta forma. Se eles se provarem contrários a este tipo de conduta, de comportamento, de ações, de decisões, é porque na verdade eles nunca foram eleitos por Deus e então o Espírito de Deus não os auxiliou
Deus entregou-os aos seus conselhos e eles andaram nos seus próprios corações a fazerem aquilo que era errado. Portanto, o homem a quem a eleição foi especialmente revelada por Deus, que é o apóstolo Paulo, ainda assim não deixa de apelar à consciência dos homens para a sua responsabilidade diante de Deus. Por isso, o livro de Eclesiastes, não é? Depois de extensivamente expor a vaidade dos homens e a superficialidade desta vida passageira, termina com as seguintes palavras. No último capítulo de Eclesiastes 12, 13 a 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer juízo sobre toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Portanto, o juízo de Deus está mediante uma comparação que Deus faz entre os homens e Jesus. Se alguém não tem Jesus como Salvador, ele tem que se provar tão justo como Jesus, o que é impossível. Não é? Se os homens se compararem uns com os outros, até podem descobrir, não é, coisas boas em si mesmos, em contraste, em comparação aos outros, não é? Quando eles se equiparam. Mas quando eles são comparados com a perfeição de Jesus, então todos os homens se tornam abomináveis. Não é? Porque o Senhor Jesus é tão perfeito, é tão bom, que nós, em espelho, até as coisas boas que há em nós se tornam nojentas. Então, quando os homens se comparam entre si, eles podem se louvar. Mas, ao serem comparados com o Senhor Jesus, eles só se podem arrepender, não é? E culpabilizar. Por isso é que Deus Pai deixou que o Senhor Jesus, fosse o meio pelo qual os homens fossem separados, uns para a salvação e outros para a condenação. Em Jesus está simultaneamente a salvação e a condenação de todos os homens, como nós vemos em João 3,18, não é? Que diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, muitas pessoas ficam indignadas por Deus condenar e punir o pecado, porque na sua cabeça o pecado não é assim tão mau e Deus não é assim tão santo. Porque se elas vissem o pecado como algo extremamente terrível, que merecia o inferno, e olhassem para Deus e vissem Deus assim tão santo, que seja necessário punir o mal, eles deixavam de ficar indignados ao imaginar Deus a condenar. Não é? Então, os judeus sempre mostraram desdém pelos caminhos do Senhor no Velho Testamento, nós sempre vimos, não é? No povo judeu, e uma natural predisposição para a idolatria e a rebelião contra Deus. A santidade de Deus, em contraste com a miséria dos homens, percorre todas as Escrituras. O Velho Testamento, então, através da lei, punha sobre os ombros dos homens a responsabilidade de expiarem os seus próprios pecados, obedecerem a um tão grande número de regras e regulamentos que se tornava praticamente impossível agradar a Deus. Se eu vivesse ainda debaixo da dispensação da lei, com a quantidade de pecados que eu cometo, eu já tinha ido à falência a comprar carneiros para fazer sacrifícios. Portanto, graças a Deus, não é, que Deus provou que eu não podia fazer nada para me justificar a mim mesmo, porque senão eu estava tramado. Então, isto era propositado e intencional da parte de Deus, em saturar os homens com estas responsabilidades, este peso, não é? Para que os homens vissem um jugo pesado e um fardo pesado sobre eles, e que em Jesus pudessem ver o jugo suave e o fardo leve, não é? Portanto, a função da lei era apontar futuramente para a graça em Jesus, como está em Gálatas 3, de 23 a 26. Então, claro que tinha que ficar registado que Deus deu ao povo e deu ao ser humano inúmeras oportunidades em si mesmos de andarem nos seus caminhos e que, portanto, a sua própria condenação estava, de facto, neles mesmos, ou seja, no amor deles ao pecado, em amarem mais as trevas do que a luz. E deles, então, naquela condição, não o poderem fazer. Então, a razão por que Deus faz questão de mostrar que os homens nada podem em si mesmos é para retirar da mente humana qualquer ideia de escolhas pessoais, independentes de Deus, como fez Adão e Eva, para que não haja mais Adões e Evas, não é, e Lucíferes na eternidade, no reino eterno. A própria
inabilidade dos homens de se salvarem a si mesmos, arrependendo-se e convertendo-se através da justificação da lei e das suas próprias decisões, justifica a existência e a necessidade de uma eleição, como nós vemos em Gálatas 3:11, Romanos 3:20 e Atos 13:39. Se Deus não se viesse interpor na decisão dos homens em livre consciência, nenhum homem se salvaria. Nenhum. Então nós temos que ver a eleição. Eu vou acabar este tema falando sobre a eleição na identidade do crente. Toda a identidade de um crente vem da consciência da eleição. A eleição é das doutrinas mais importantes da Bíblia. Então a eleição é uma dádiva de Deus não merecida. Ele elegeu-nos não porque nós fôssemos melhores do que os outros, não é? Mas precisamente porque éramos os piores, para Ele mostrar a sua graça e o seu poder e a sua misericórdia em nós. Se o homem introduzir a sua própria escolha como um mérito seu e não como um chamado eficaz da graça, ele não tem realmente a noção de quem Deus verdadeiramente é. E por conseguinte também qual é o seu devido lugar diante de Deus. Não é porque nós nos sentimos livres para tomar decisões que a entrada na salvação deve ser confundida como um mérito resultante da nossa boa capacidade de escolher. Pergunte a algum pastor que nega a eleição se foi a sua boa escolha a razão por que ele foi salvo. E você logo vai ver aquele ar desconfortável e de incómodo com que ele vai tentar fazer uma pirueta à volta da resposta. Porque ele vai perceber que se ele disser que a resposta dizer que sim foi a escolha dele, que ele está a negar a graça. Portanto, há pessoas que sem querer negam a eleição, dizem certas coisas achando que estão bem, mas quando são encurralados com as perguntas certas, eles ficam entalados, porque eles sabem que no fundo eles estão em contradição. Então, o crente sabe que a entrada na eleição não o previne de fazer escolhas. Antes, pelo contrário, a eleição o leva a fazer escolhas de acordo com ela. Mas desta forma, antes de descobrir a sua eleição, e mesmo depois de estar ciente dela, a sua postura deve ser de honrar a eleição, reconhecendo que é um privilégio que não é concedido a todos. Nós sabemos que a firmeza da nossa eleição está em Deus, Romanos 9:11. Contudo, a própria palavra nos impele a firmar a nossa vocação nessa já firme eleição. E em 2 Pedro 1, de 10 a 11, diz: portanto, irmãos, procurai cada vez mais fazer firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ainda que mostre que a eleição vem de Deus, demonstra que nós, dentro dessa eleição, temos uma responsabilidade de viver de acordo com a eleição, voluntariamente. Porquê? Para mostrar sempre que a nossa liberdade em Cristo não é uma liberdade independente, é dependente dele, mas também não é uma liberdade que nos faz robôs, autómatos, máquinas, não é? A tentar fazer somente aquilo que Deus quer e que nós não podemos fazer nada. Estamos completamente controlados como marionetes, não é? Com os cordéis. Não é nada disto. Então, ainda que a Bíblia descreva uma eleição que não depende de nós, ela igualmente nos apela à responsabilidade da consciência como se dependesse. Isto para que a nossa segurança da eleição não se confunda com a legitimidade para pecar debaixo dela, como fazem algumas pessoas. E nós conhecemos algumas pessoas, infelizmente, que se dizem que são eleitos, que pertencem à Igreja dos Eleitos, e depois andam a praticar o pecado como se tivessem uma permissão da eleição para fazer isso, não é? E convém sempre lembrar, não é, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, como está lá em Romanos 5:20. Mas também nós devemos lembrar que onde superabundou a graça, o pecado deixou de abundar. Não é? Então, nós temos que falar da eleição a todas as pessoas, sim. Mas nós temos de ter cuidado quando falamos sobre a eleição. Nem toda a gente está preparada para receber a conversa da eleição. Porquê? Porque elas ainda não têm conhecimento de Deus suficiente para entenderem estas coisas. São coisas profundas. A doutrina da eleição é uma revelação especial, embora esteja em toda a Bíblia. A revelação particular e especial da eleição foi dada ao apóstolo Paulo como mistério de Cristo e a Igreja. Não é? Esse mistério
algo que foi dado num determinado momento no tempo a um determinado homem para revelar de uma forma mais clara aquilo que a Bíblia sempre falou de uma forma mais escondida, mais oculta. Então, a conversa da eleição é uma conversa profunda que não é para todos. Portanto, é uma conversa para se ter em família quando as pessoas realmente já estão fortalecidas na fé e no conhecimento de Deus para entenderem. Então, nós vamos falar aqui sobre a eleição como um alimento sólido. Muitas pessoas pensam que a conversa da eleição, falada abertamente, induz as pessoas a pecar ou a rejeitar o Evangelho e a utilidade do Evangelho. Mas é precisamente por uma boa consciência pura da eleição que um crente encontra motivação para não pecar. Se a eleição está na decisão de Deus e o Evangelho do arrependimento põe uma decisão diante do homem, então ele trabalha contra o Evangelho? Isto só acontece se não houver bom senso e bom uso das Escrituras naquele que evangeliza. A eleição é a comida sólida que faz parte da dieta de um crente adulto na fé. Aos bebés na fé dá-se o leite, porque ele não está preparado para digerir algo mais sólido. Alguém já viu um bebé recém-nascido, o pai, em vez de dar um biberão de leite, dar um bife com batatas fritas? Não. Então, leia-se o que é que Isaías 28:9 diz assim: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Este versículo diz tudo. Então, infelizmente, muitos filhos de Deus, negligentes e ignorantes nas coisas do Espírito, nem eles podem digerir doutrina, quanto mais passá-las aos outros. Note-se o que é que diz o escritor de Hebreus, em Hebreus 5, de 11 a 14, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, não é? Porque vos fizestes negligentes para ouvir. Então, a falar a crentes que eram negligentes, que não tinham compromisso com a verdade, então tinham dificuldade em entender muitas coisas, não lhes podiam estar a ser ditas ali, porque eles não tinham capacidade base da fé no Espírito para entender aquelas coisas ainda. Então, porque vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, muitas pessoas estão dentro das igrejas há 10 anos, muitos deles até há 20 anos, muitos deles exercendo o cargo de pastores, e são pessoas que não estão experimentadas na palavra da justiça e não estão exercitados, os seus sentidos não estão exercitados para verdadeiramente discernir entre o bem e o mal. Por isso é que vão e negam doutrinas bíblicas, como a doutrina da eleição, não é? Porque são pessoas negligentes que passam uma vida inteira na igreja sem para lerem as mesmas passagens, com conhecimento superficial, sem estudo, sem compromisso, sem zelo, sem um espírito sacrificial de buscar a Deus de coração, buscar a palavra de coração. Então estão debaixo da graça, não, dizem que não se envergonham do Evangelho, mas são uma vergonha para o Evangelho. Então, a eleição é doutrina de difícil interpretação e claro que não é para todos. Por isso ela deve ser abordada com sabedoria, com prudência, não é? Com senso comum, e deve ser ensinada também com prudência, para não se trabalhar contra o Evangelho e levar esses bebés na fé a engasgarem-se em alimento sólido para o qual não estão preparados. Então, quando a palavra de Deus fala sobre aqueles que não entrarão no repouso do Senhor, como nós já vimos, não é? Em Hebreus 4:3, assim jurei na minha ira que não entrarão no repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. No capítulo anterior, porém, diz que as pessoas não entraram por causa da sua incredulidade, não é? Em Hebreus 3:18-19. Então nós temos que apelar à incredulidade das pessoas para a fé, ainda sabendo que a incredulidade é a natureza do homem normal e que o homem vai ser sempre incrédulo, e que a fé de Deus é que pode tirar o homem da incredulidade, se Deus der a fé. Mas nós evangelizamos as pessoas para a fé, reconhecendo a incredulidade delas.
E não estamos agora, Deus é eleito, se Deus não der a fé, eles não vão crer, então também não vale a pena estar a evangelizar. Nós devemos pensar isso dessa forma, porque isso é uma forma completamente incorreta e ignorante de se entender a nossa responsabilidade dessa que Deus, o próprio Senhor Jesus nos deu, de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos, a toda a criatura. Portanto, o que aqui fica evidente é que desde a fundação do mundo, Deus determinou que muitos incrédulos permaneçam na sua natural incredulidade e que muitos outros lhes seja dada a fé para crerem através da pregação. E todos vão ouvir essa pregação. Os que não vão crer e os que vão crer, vão crer. E a soberania de Deus vai determinar quem crê e quem não crê. Os papéis dos homens serão cumpridos diante dos olhos de um Deus que reside fora do tempo e fechou o círculo, não é? Antes de sequer o ter desenhado. Então, em Atos é feita uma citação dos apóstolos do Salmo 2 e é dito em invocação a Deus, assim, em Atos 4, 27 a 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, se todos os homens andarem a fazer coisas erradas na sua incredulidade, eles já estavam preparados para andar nessas vidas, ainda que eles sejam livres para andar nelas. E todos aqueles que saírem dessas vidas para honrar e servir ao Senhor também estavam predestinados para tal. Contudo, todos são livres para fazerem exatamente aquilo que eles quiserem com as suas vidas. Mas tudo aquilo que eles fizerem vai ao encontro daquilo que Deus assim predestinou. Então, muitas pessoas, por saber disto, reagem mal ao conselho, à consciência e ao conceito da soberania de Deus. Então, mas se Deus é que vai salvar, então, quando eu me quiser salvar, Ele me salve. Até lá eu vou viver a vida como eu quero. Quem já está a pensar assim, já está a provar que não está debaixo da eleição. Então, porque tendo em conta que Deus domina o futuro, independentemente das nossas decisões voluntárias, é que muitas pessoas creem que Deus é uma espécie de manipulador, não é? Com os tais cordéis nas mãos, e que nós somos os seus fantoches. Mas a pergunta a fazer é, quando alguém toma as suas decisões pessoais, ele sente que Deus o está a forçar alguma coisa? Como Faraó estava lá no Egito. Ele sentiu que Deus o forçou a perseguir o povo? Não. Não é a nossa própria preguiça, ou a desmotivação, ou a maldade, ou a desinteresse, ou a inveja, ou a luxúria, ou a vaidade, ou a obsessão, ou a teimosia, a ganância, a ignorância, a impaciência, a arrogância, o ódio, a cobiça, que está sempre por trás de qualquer uma das nossas decisões. Não somos nós que cometemos os nossos erros e depois vemos que nós nos metemos onde não devíamos. Então nenhum de nós precisa de fazer absolutamente nada para ir para o inferno. Nós já estamos todos a percorrer livremente o caminho para lá. O que as pessoas não sabem é que essa natural liberdade em regime de independência, que elas tanto querem, que elas tanto defendem, que querem ser livres, ou seja, essa liberdade que elas querem preservar, é a origem da sua condenação. É a origem de todos os males nelas. Por isso é que elas têm que reconhecer que elas têm que se pôr debaixo de Deus. E por isso é que a Bíblia diz, todo aquele que se humilhar será exaltado e todo aquele que se exaltar será humilhado. E diz também, não é? Que nós devemos sujeitar a Deus, não é? E humilhar-nos também, humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. E a seu tempo é, se Ele assim o determinar, não é? Quando Ele o determinar. Isto está em 1 de Pedro 5,6. Portanto, por isso nós usamos essa infame liberdade de consciência dos homens, evangelizando-os, apelando à sua responsabilidade, às suas escolhas, sabendo que o Evangelho tem essa função de salvar os eleitos e de tornar os não eleitos inexcusáveis. Portanto, o Evangelho deve ser pregado à consciência sempre, mesmo debaixo de uma realidade onde a eleição existe. Nós temos que ser como Moisés no Êxodo, preparados para interceder por todos os ímpios diante do furor de Deus, como nós vimos em Êxodo. Não interessa a quantidade dos pecados dos homens que eles cometeram, como o povo cometeu, porque o povo tinha cometido grandes afrontas a Deus. Mas Moisés ainda assim intercedeu. Então, no final, será sempre a compaixão de Deus que vai determinar o destino de todos os homens. Afinal, se Deus não decidisse nada e deixasse tudo somente nos homens, era o inferno o destino natural de todos nós.
Então, com tristeza, nós vemos muitas pessoas em sua rebelião caminharem para a condenação, mas não é somente porque elas não foram eleitas ou porque Deus não se compadeceu, é porque elas também, naturalmente, amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então, todo cristão, embora não saiba quem é que Deus se vai compadecer, quem é que Deus elegeu ou não, ele deve dirigir-se a todos os homens, vivendo em pecado, com ousadia e sempre com intercessão, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2, de 25 e 26, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. E aqui em grego, ananepsosin, quer dizer tornar a despertar, ou seja, de ficar sóbrio, de tornar a ficar sóbrio. Então, nós estamos ébrios no pecado. Este é o simbolismo do mortos no pecado. Nós não temos consciência do que fazemos. Nós estamos a amar o pecado e a viver nessa coisa porque nós amamos aquilo. Nós estamos ébrios no pecado. Estamos controlados pelo pecado. Então, anepsosin é de tornar a despertar. E o apóstolo Paulo diz, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento. Não é a ver se porventura eles em si mesmos se vão arrepender. Não é isto que o apóstolo Paulo diz. E a seguir diz, exogremenoi, que é desprendendo-se. Ou seja, e aí passa aqui a ideia de estar capturado e ser liberto daquela coisa que está a prender. Ou seja, que é literalmente a tal bola de ferro, aquele grilhão com a corrente. Não é? É Deus que nos pode libertar dessa corrente. E quando diz diabolopagidos, os laços do diabo, esses laços do diabo, essa expressão em grego fala de ser apanhado numa armadilha. Vocês sabem quando as pessoas fazem aquela caixinha, metem um pauzinho e um cordel e o passarinho entra e nós puxamos? Literalmente, a palavra pagidos aqui, laço, é isso que representa. E depois quando diz ekeino thelema, em que a vontade dele, é que esta vontade é a vontade de quem? Não é a vontade de Deus, que as pessoas estão presas ao diabo. É a vontade do diabo. Porque o ser humano, Adão e Eva, Deus deu o poder e pôs na mão de Adão e Eva. E disse, vocês agora dominem sobre a natureza. E Adão e Eva, quando desobedecem, metem o poder na mão do diabo. E Deus diz, puseram o poder na mão dele. Então agora, colham as consequências. Agora, vocês vão estar presos às vontades dele. Porque vocês não queriam estar presos à minha vontade, não é? Vamos fazer a nossa vontade. Não, a vontade de Deus não interessa. Vocês não quiseram estar presos à minha vontade. Agora estão presos à vontade do diabo, para verem aquilo que é bom. Então, vocês agora podem ver a comparação entre estarem debaixo da minha vontade, que é boa para vocês, de vos dar vida eterna, e vocês, submetendo-se à vontade do diabo, fazendo a vossa própria vontade, agora estão condenados à morte eterna. Então, a nossa surpresa e escândalo nunca pode ser por pensar como é que um Deus amoroso pode condenar pecadores ao inferno. A nossa surpresa, escândalo, devia ser como é que um Deus santo pode absolver pecadores para lhes dar o céu. Então a nossa esperança está na certeza de que Deus é um Deus que se compadece. E em Salmos 65:4 diz, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite entre os átrios. Portanto, quando Deus escolhe alguém, Ele também faz chegar aquele homem a Ele. Se Deus não fizer isso, se Deus não escolher, o homem não se pode chegar a Deus para habitar nos seus átrios. E então, a Escritura diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é? Em Romanos 10, de 13 a 14. Então, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, a nossa responsabilidade de pregar é-nos passada por Deus, para que os eleitos ouçam a pregação e creiam, e os outros fiquem descusáveis. Então, quem vai invocar livremente, nós não sabemos quem é que vai. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é que vai invocar? Não sabemos. Mas sabemos sim que aquele que invoca não o faria se ele não tivesse sido eleito. Então não é sobre as escolhas de Deus que nós, meros mortais, devemos estar excessivamente focados e preocupados, mas sim com as nossas próprias escolhas feitas na nossa consciência. Por certo, nenhum homem vai estar diante de Deus no juízo final dizendo, eu passei a minha vida inteira a querer a tua salvação, mas tu não me quiseste. Todas as pessoas que estiverem diante do tribunal de Deus vão saber que eles não quiseram a salvação, naturalmente, na sua incredulidade e na sua rebelião. Portanto, a justiça
e a graça de Deus estão sendo anunciadas em alguma igreja bíblica, em algum vídeo do YouTube, em alguma Bíblia fechada a apanhar pó na sua casa ou na boca de algum ministro de Deus que está perto de si. Jesus não pregou o Evangelho falando de eleição, porque este é um tema para ser conversado em família, como eu já falei aqui. Ele pregou a liberdade de consciência, a culpa que leva ao arrependimento. E é esta a mensagem que nós pregamos e anunciamos, a liberdade de todos os homens, sem exceção, para que eles fiquem também inexcusáveis. E em Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. E nós podemos ler em João 6,37 a dizer: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esta é a nossa plena confiança ao serviço do Evangelho. Portanto, a minha palavra aqui, o meu conselho é: toma a sua decisão livremente na sua consciência, porque Deus já tomou a sua. A Deus toda a glória, hoje e sempre e eternamente. Amém. Espero que tenham gostado deste tema da eleição, tenham sido edificados na palavra de Deus e que creiam na eleição, que creiam na palavra e que se coloquem totalmente na sujeição ao nosso Deus eterno. Se realmente vocês que estão a ouvir esta mensagem fazem parte dos eleitos, vocês vão ouvir esse Espírito falar ao vosso coração e vão tomar essa decisão e vão entrar na graça e na vida eterna. É o que eu desejo para todos vocês. Deus vos abençoe. Amém.